Olá, tudo bem? Quem dorme mais, vive mais. A qualidade do sono é o assunto de hoje com o professor da Faculdade de Medicina, neurologista, Alain Ekeli, e especialista em medicina do sono. Professor, tudo bem? Tudo bem. É verdade mesmo? Quem dorme mais, vive mais? É verdade, Marcos. Quem dorme mais, vive mais e vive melhor. Né? Já há diversos estudos que demonstram, né, que as pessoas que têm um tempo total de sono adequado, né, elas conseguem ter uma vida mais prolongada, uma vida mais, podemos dizer, mais anos de vida. Alguns estudos de coorte em populações americanas, norte-americanas, populações europeias e asiáticas demonstram que aquelas pessoas que dormem pouco têm uma expectativa de vida menor. Né? E eles conseguiram até determinar um cutoff, um número de corte de horas em que esse risco é aumentado. E esse número foi de 6 horas. Em outras palavras, então, aquelas pessoas que dormem menos do que 6 horas têm um risco maior de morrer, têm uma expectativa de vida menor, quando comparado àquelas pessoas que podem dormir mais. Ou seja, dormir mais está associado com o aumento da expectativa de vida. Mas então quem dorme menos, que está do outro lado do muro aqui, antes das 6 horas, que tipo de problema pode ter? As repercussões são amplas, né? A gente já conversou em algum outro momento sobre o sono como ele é uma função vital e importante para a manutenção da nossa homeostase. Então, repercussões de dormir pouco, o que pode ser? Isso pode comprometer a nossa imunidade e aumentar a nossa chance de infecção. Isso, e comprometendo a imunidade também pode aumentar até a nossa chance de desenvolver um câncer. Pode ter uma ação mais rápida de curto prazo, como uma piora da memória, uma piora da resposta psicomotora e aumentar o nosso risco de um acidente automobilístico. Né? Eu estando mais sonolento, não observo muito bem o momento que eu estou na rua e tenho um acidente. Pode promover doenças crônicas, como principalmente doenças cerebrocardiovasculares, aumentando o risco de você ter um acidente vascular cerebral, um infarto agudo do miocárdio ou algumas doenças de ritmo cardíaco também. Professor, o senhor está tocando no assunto, antes de mostrar um quadro que nós temos aqui, há uma pesquisa que mostra, que indica que dormir 2 horas menos por dia equivale a tomar 2 ou 3 latas de cerveja? Isso. Existe um estudo norte-americano em que ele demonstrou que foi essa a relação, né? E você colocou bem de maneira bastante certeira. Quem dorme 2 horas de sono a menos por dia, isso quanto ao risco de acidente automobilístico, equivale a você tomar 2 ou 3 latinhas de cerveja em 1 hora. Eu vou avançar um pouco mais. Para aquela pessoa que teve uma privação de sono de 8 horas, ou seja, ela teve que virar uma noite, não sei por que, qual motivo, né? Isso equivale a uma pessoa estar intoxicada com álcool tomando 10 a 11 latinhas. Né? E o que a gente observa hoje na população atual? Que a maior parte das pessoas dorme menos do que precisa. E algo próximo de 2 horas. Em outras palavras, então, essas pessoas que dormem menos 2 horas por noite têm um risco de acidente como se tivesse bebido 2 ou 3 latinhas. Bom, professor, tem aqui um quadro que fala sobre o tempo ideal para que uma pessoa durma bem. O senhor pode narrar o quadro para a gente aqui? Então a gente pode olhar à esquerda, na extrema esquerda, um recém-nascido, né? O tempo total de sono de um recém-nascido pode chegar próximo de 20 horas, com uma média de 14 a 16 horas. Quando a gente vai olhando pouco a pouco para cada, né, estágio, a gente vai observando uma pequena redução. Né? Quando a gente vai pegar uma criança pré-escolar, que está no quarto aqui, no quarto grupo, o tempo total de sono é de 10 a 13 horas. Quando já começa a idade escolar, aquelas crianças já de 6 a 13 anos, o tempo total de sono vai de 9 a 11 horas. Quando a gente vai observar os adolescentes e adultos jovens, né, vai variar de 7 a 10 horas ali. E quando a gente vai pegar os idosos, que é o tema da campanha desse ano, o tempo total de sono cai de 7 para 8 horas. De maneira geral, o que a gente observa? Até a idade pré-escolar, uma redução progressiva e rápida do tempo total de sono e depois uma redução mais leve do tempo total de sono a partir da idade escolar. Bom, a maior faixa etária aqui nesse grupo vai dos 18 aos 64 anos, que tem um ideal entre 7 e 9 horas. Perfeito, é isso. Nessas duas faixas, que é a maior população aqui, né, representada neste quadro, os malefícios de não ter a boa noite de sono é igual para as duas faixas? Ela pode ser um pouco variável, tá? Então, a privação do sono, ela tem vários fatores que podem modular essa privação. Vou dar um exemplo próprio meu, tá? Então, quando eu era mais jovem, quando eu estava na faculdade de medicina, ou logo depois do meu término, quando eu era médico residente, eu fazia um plantão. Quando eu fazia um plantão de 24 horas, eu conseguia eu mantinha um alto rendimento ainda. Com o passar do tempo, né, eu ficar 24 horas acordado, eu não consigo mais ter esse mesmo rendimento, ou seja, a minha capacidade de lidar com a privação do sono, ela vai diminuindo ao longo da vida. Então a gente consegue observar jovens que mesmo dormindo pouco, têm pouco prejuízo, diferente de adultos,
né, adultos mais velhos, em que o prejuízo da privação de sono ela é mais clara, ela é mais evidente. Bom, na campanha deste ano, foca a pessoa com mais de 65 anos. Qual que é o slogan da campanha? Dormir bem é envelhecer melhor. E nessa faixa etária acima dos 65 anos, indica-se 7, 8 horas por noite. Isso é comum o idoso dormir isso ou é incomum em razão dos fatores diversos na vida? O que a gente observa? O tempo total do sono do idoso, né, do que a gente considera de 7, 8 horas, mas com variações, se a gente observar na linha de azul mais clara, de 5 a 9. Tá? Então tem idosos que vão precisar de mais horas de sono e idosos, né, que vão precisar de menos horas de sono. E a gente consegue avaliar isso através das repercussões do dia a dia. Então se eu durmo 8 horas de sono e estou bem durante o dia, olha, esse é o meu tempo total de sono ideal. Se eu durmo 5 horas de sono e eu fico bem durante o dia, olha, esse é o meu tempo total de sono ideal. Então tem que observar de dia para você determinar o seu tempo total de sono à noite. Algo que é curioso, ou que acontece nos idosos, são as comorbidades e o uso de substâncias e medicações. E essas comorbidades, que são outras condições clínicas ou até mesmo outras doenças, e o uso de medicamentos, eles podem podem provocar uma redução da qualidade de sono. Vou dar um exemplo para você. Então, se a gente pega um idoso que tem alguma condição crônica de dor, de repente um idoso com uma artrose, uma artrite, isso vai fazer com que ele sinta dor a maior parte do dia e isso vai ter uma repercussão durante o sono. Outras vezes é um idoso que está utilizando um remédio para pressão alta, para hipertensão. E alguns remédios para hipertensão podem provocar uma alteração do sono, fazer com que o sono fique mais superficial, até mesmo causar pesadelo. Isso também pode reduzir sua qualidade de sono. Então os idosos, muitas vezes a gente fica com uma falsa crença que eles dormem mal e dormem pouco. Na verdade não, os idosos saudáveis eles dormem bem. E dormem uma quantidade muito próxima do adulto de meia idade. Entretanto, os idosos com algumas comorbidades e sob o efeito de algumas medicações, eles podem dormir mal. Bom, o senhor falou há pouco sobre os males. Como é que eu identifico males provocados pela falta do sono? O que é que eu preciso identificar para identificar alguém que esteja dormindo mal? Eu acho que a maneira mais fácil ou ideal não é talvez a gente procurar na outra pessoa, mas você procurar em si mesmo. Tá? Então, mais do que nunca, né, a gente tem que se perceber, né, e observar como é que está a tua produtividade, como é que como você está se sentindo, como é que está seu bem-estar ao longo do dia. Se ao longo do dia você consegue manter níveis de atenção adequados, se ao longo do dia você tem motivação, energia para realizar suas atividades, possivelmente você está tendo um tempo total de sono adequado e uma qualidade de sono adequada. Entretanto, se durante o dia você não tem energia suficiente para realizar isso, né, você está tendo atitudes impulsivas, você está com mau humor, né, tua atenção cai, você tem episódios de sonolência, né, intensos, possivelmente sua noite anterior ou foi de uma redução no tempo total de sono ou uma redução da qualidade do sono. Aí a gente seria necessário um olhar mais atento a isso. Professor, é possível se preparar para dormir? É essencial se preparar para dormir. A gente observa hoje, né, na vida moderna que a gente está inserido, parece que muitas vezes a gente gostaria que o nosso sono fosse como um botão de ligar e desligar, né, em que eu estou acordado, depois eu aperto esse botãozinho e pum, já adormeço. Na verdade não. O nosso sono ele é um processo em que a gente adormece. Isso é aos poucos. Então, 1 hora antes de dormir, a gente progressivamente deve reduzir nossas atividades, sejam elas físicas ou mesmo psíquicas, para que a gente possa possibilitar que essa nossa redução da atenção promova a liberação de algumas substâncias, entre elas a melatonina, e que a gente fique mais sonolento e propício para iniciar um bom sono. Ok. Eu conversei com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Alain Ekelly, neurologista e especialista em medicina do sono, que falou sobre a qualidade do sono, não só na terceira idade, que é o tema deste ano da campanha, mas também de todas as faixas de idade. E com um slogan, quem dorme mais, vive mais. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá e durmam bem.